pessoal, beleza? Ó, voltando aqui hoje com mais uma aulinha aí de funções. Ó, hoje vamos usar aqui a função soma, que é essa daqui. Então, só lendo a definição aqui, ó, a função soma ela faz parte da categoria matemática e trigonométrica. Ela soma todos os números especificados em um argumento, no caso aqui em seu argumento. A síntese dessa função é soma, abre parênteses, número 1, vírgula, número 2, vírgula, e assim por diante, fecha parênteses e finaliza a função. O argumento número 1 ele é obrigatório, pois refere-se ao primeiro argumento que a função irá somar. A partir do argumento número 2, passa a ser opcional, referindo-se aos próximos argumentos que serão somados ao primeiro, certo? Simples, né? Vamos usar a tabela de controle. Então aqui tem um exemplo rapidinho, básico aqui, que a gente já deu uma olhada. Ele colocou aqui produto e quantidade, teclado, mouse, monitor, pendrive e a quantidade que cada um tem. E no finalzinho aqui ele botou um total e aí fez a funçãozinha igual soma. Lembrando que sempre para começar uma função tem que usar o sinal de igual, abrir parênteses e indicar aqui o primeiro argumento até, esses dois pontinhos aqui significa até B9, que é o último argumento. Então ele selecionou esse intervalo aqui, fechou parênteses e aí ele devolve uma soma. Aqui nesse caso ele fez o que? Ele separou por ponto e vírgula o que ele queria somar. Então ele botou igual soma, abriu parênteses, ele indicou que ele queria somar B3, que era aqui 25, ponto e vírgula porque ele não quis indicar uma sequência, um intervalo, ele quis separar o intervalo. Aí ele botou um ponto e vírgula B5 até B7. Aqui ele botou um intervalinho, por isso que ele usou os dois pontos. E aí ele separou de novo, ele tirou aqui o estabilizadores aqui que está escrito errado no caso, botou um ponto e vírgula e pegou o webcam para fazer a soma só desses produtos, ignorando aí no caso monitor e estabilizador, certo? E aí aqui ele devolve a soma desses produtos que ele pediu aí, certo? Então vamos ver também um pouco sobre média. Média é isso aí também, ó. Ela faz parte da estatística. E aí, como que é a síntese dela? Ó, deixa eu pegar aqui. Acho que aqui nem fala como que funciona, mas praticamente é a mesma coisa, ó. A gente vai pôr um igual média, abrir parênteses e escolher qual intervalo que a gente quer tirar a média daquilo. Que na verdade a média é nada mais do que célula 1, célula 2, célula 3, célula 4, fecha entre parênteses, barra 4. Você divide o que você quer tirar a média sempre pelo total de coisas que você quer tirar a média. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4 coisas para você tirar a média. Você fecha parênteses e divide por 4. Se fosse 5, dividia por 5 e assim por diante. Mas ao invés de fazer isso daqui, é muito mais fácil a gente pegar e usar a função média, que fica muito mais fácil. Bom, e ainda continuando, ó, falando sobre a função média, aqui ele usa um exemplo de boletim escolar. Ó. Pegou o nome do aluno, a primeira nota, a segunda, a terceira e a quarta nota. Aí a Alice aqui tirou 10, 8, 9, 8,5. E aí a média dela foi 8,9. Como que ele calculou essa média dela aqui em cima? Ele colocou igual média aqui em cima, abriu parênteses, indicou que ele queria da B2, que é essa daqui, até os dois pontinhos, ó, até a E2. E aí ele devolve a média dessas 4 notas aqui. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, a Zenaide tirou 7, 5,5, 8 e 7,5, então ele botou igual média, abriu parênteses e indicou ó, de B5 até E5. E aí ele devolve a média. Bom, saindo da função média, olhamos lá, já vimos a função soma, olhamos e vimos a função média. Agora vamos aqui para a função máximo e mínimo, que é muito simples. Máximo e mínimo nada mais é do que ele acha no intervalo, numa sequência ali, o número máximo com a função máximo, e se você usar a função mínimo, ele devolve para você o valor mínimo daquele intervalo. Super simples, ó. Você vai colocar igual máximo, abrir parênteses, colocar do número 1, vírgula, número 2, número 3, número 4, ele vai devolver para você qual desses números aí é o máximo e aqui, no caso do mínimo, o mínimo. Se isso tiver no intervalo, numa sequência aí no intervalo, ele devolve para você. Depois vamos fazer um exercício aí para lembrar e ver como que funciona essa funçãozinha, tá? Ó, olhando aqui rapidamente, ó,
eu peguei aqui, ó, o máximo e o mínimo da média, ó. Então ele pega aqui igual máximo e pega o intervalo entre F2 até F5, ó. F2, 2 ponto, F5, 2 ponto, lembrando que significa até, tá? Que eu coloquei isso aqui dentro de uma sequência, de um intervalo. Ele vai devolver para mim qual a média máxima, a maior média que eu tive aqui desses 4 alunos. É lógico que ele vai devolver aqui para mim 8,9. E aqui no mínimo a mesma coisa, e aí ele vai devolver a minha média mínima aqui desses 4 alunos, que vai ser 5,5. Uma função super simples aí, certo? Ó, olha lá, 8,9, 5,5. Beleza? Ó, como a gente já viu aí então as definições sobre as funções aí de soma, máximo, mínimo, média, vamos fazer um exercício aqui juntos, ó, para ficar fácil aí para vocês assimilar mais ou menos o que precisa. Então eu vou selecionar aqui, lembrando que eu consigo selecionar com o ícone do mais branco aqui. Vou selecionar da linha A até a linha I, certo? Vou mesclar essa linha e vou escrever aqui empresa nacional. Empresa nacional S/A, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho essa letra aqui para ficar bonitinha. Beleza? Deixa eu só ver aqui minha colinha. Bom, aqui na minha primeira coluna aqui eu vou colocar código. Na segunda vai ser produto. Ter aqui eu vou indicar como janeiro. Aí eu vou puxar aqui fevereiro, março, certo? Janeiro, fevereiro, março. Nessa daqui vai ser total primeiro trimestre. Deixa eu ir aumentando já essas coluninhas aqui. O código não precisa ser muito grande porque é só um númerozinho. Produto aqui eu vou pôr um pouquinho maior. Janeiro, fevereiro, março, total do primeiro trimestre, certo? Aqui, eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui. Aqui vai ser máximo. Eu vou colocar máximo, tá? Para ficar mais fácil de assimilar aí para vocês. Mínimo. Pro lado de cá vai ser média, certo? Vou aumentar aqui também. Tá? Vou trocar a cor aqui dessa primeira linha para ficar bonitinho. Vou colocar vou achar uma corzinha legal. Vou pôr um azulzinho aqui. Vou centralizar essas palavrinhas, deixar em negrito, tá? E vou colocar todas as bordas aqui, ó. Beleza. Aqui eu vou ter o produto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou centralizar isso aqui também. Vou até diminuir um pouquinho a linha do código aqui, tá? Aqui de produto eu vou ter porca, parafuso, arruela, prego, alicate e martelo, certo? Vou selecionar isso aqui já e transformar isso daqui também como tabelinha aí, ok? Aqui embaixo eu vou mesclar essas duas células aqui e vou escrever aqui, ó, totais, tá? E a minha linha de totais aqui eu vou deixar ela numa corzinha amarelinha. Deixa eu achar uma cor aqui, mais cores. Vou personalizar, vou pegar um amarelo aqui e deixar ele fraquinho. Beleza, ficou amarelinho. Vou pôr todas as bordas, ok. Deixa eu ver o que mais precisa aqui. Bom, beleza. Aqui eu já fiz meu primeiro trimestre. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o segundo trimestre, que vai ficar aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C, vou clicar aqui embaixo, vou dar um Ctrl V. Ele colou a mesma coisa, certo? Ó, certinho. A única coisa que eu vou trocar é os meses aqui, que é janeiro, fevereiro, aí vai ficar abril,
abril, né? Vou puxar aqui, ó, maio, junho. E aqui vai ser segundo trimestre, certo? Mantive aqui a linha dos totais. E agora aqui embaixo eu vou selecionar até o final da linha E e vou mesclar, porque aqui eu quero pôr o total semestral, tá? Vou colocar aqui uma corzinha diferente, vou pôr um laranja aqui, certo? Inclusive eu vou pôr esse laranja até o final, beleza? E vou também deixar todo ele como tabelinha. Tá aqui montada a minha tabela, tá? Se eu quiser deixar mais bonitinho isso aqui, eu posso centralizar aqui, mas aí fica à vontade para fazer as configurações que você quiser. Então aqui já dá pra gente entender o que? Aqui eu sei que eu vou querer o total que eu vendi de porca nesses 3 meses, certo? Aqui eu vou querer o máximo que foi vendido de porca nesses 3 meses, o mínimo que foi vendido de porca nesses 3 meses e a média também. E assim por diante nas linhas de baixo. Aqui nos totais eu vou querer saber o total que eu vendi de trimestre, qual foi a minha o máximo de venda que eu tive no trimestre, qual foi o valor mínimo de venda do trimestre e a média dessas vendas, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou ter que colocar uma soma. Soma, abre parênteses. O que eu quero somar? Eu quero somar esse intervalo aqui, de C3 a E3. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter, ok? E aí eu posso copiar para baixo aqui, ó, sem problema nenhum, beleza? Aqui embaixo eu quero somar isso daqui, correto? Então vou colocar um igual soma, abrir parênteses e o que eu quero somar? Esse intervalo aqui. E vou dar um Enter. Beleza, ó. Aqui eu somei o total do meu trimestre, certo? Ou às vezes eu posso querer somar aqui o total de venda total do meu trimestre. É uma opção. Ou senão eu quero saber quanto que eu vendi de todos os produtos, que no final acaba dando na mesma, tá? Vamos aqui agora fazer o máximo, ó. Igual máximo, vou abrir parênteses, máximo da onde? Da venda de porca de janeiro, fevereiro e março. Fecha parênteses e tá pronto. Vou copiar para baixo. Aqui, mínimo, igual mínimo, abre parênteses, da venda de porca de janeiro, fevereiro e março. Fecha parênteses, Enter. Vou copiar as fórmulas para baixo, ó, tá? Para poupar de ter que ficar digitando elas novamente. E média. Média, abre parênteses, do total de vendas de janeiro, fevereiro e março. Fecho parênteses e dou um Enter. Aqui é normal ele aparecer assim, tá? Porque média, como não tem valor lá ainda, ele não identifica, ele dá como se fosse um erro. Mas a partir do momento que a gente colocar um valor aqui, beleza, tudo ok. Então aqui tá pronto. Vamos pegar aqui agora e fazer máximo, abre parênteses, máximo do máximo. Isso. E aqui o mínimo do mínimo. Mínimo, abre parênteses, do mínimo, fecha parênteses. E aqui igual média, abre parênteses, da média, fecha parênteses. Então o mais difícil é você identificar o que você quer somar e o que você quer tirar o máximo, o mínimo e a média, tá? Identificou isso daí, tá pronto sua fórmula. Bom, eu vou transformar toda essa sequência aqui, esse intervalo, para sistema contábil, ó. Porque como a gente está falando de dinheiro, tá? Então vou fazer isso. Aqui embaixo, mesma coisa. Também vou deixar como sistema contábil. Eu posso vir aqui na moedinha e falar que eu quero usar português Brasil, ó, tá? Aí ele já fica tudo como sistema contábil. E aqui também, que é onde a gente vai fazer outra fórmula, também eu vou colocar o sistema contábil. Bom, ó, como aqui eu já fiz tudo certinho, bonitinho, aqui eu vou praticamente ter que repetir a mesma coisa para esses aqui. O que eu posso fazer aqui? Dar um Ctrl C nessa fórmula e colar ela aqui embaixo, ó, Ctrl V. Vamos ver se deu certo? Se aqui em cima ele está pegando C3 e E3, que é ó, C3 até E3, aqui embaixo ele tem que estar pegando de C11 até E11, correto? Vamos entrar na fórmula, aperta F2, olha lá, de C11 a E11. Então ele já copiou certinho. O que eu faço? Copio para baixo. Vamos fazer a mesma coisa aqui?
Aqui, ao invés de eu fazer, eu já vou copiar tudo, ó. Vou pegar tudo isso daqui, Ctrl C, vou colar aqui, Ctrl V. Vamos ver se ele pegou tudo certinho. Ó, aperto F2, isso, ó. Confiro, ele tá pegando o intervalo certinho, ó. Perfeito meu intervalo. Beleza, vou copiar isso daqui, então já sei que dá certo, eu já vou copiar tudo de uma única vez, ó. E dar um Ctrl V aqui, que eu já sei que vai estar correto. Tá montada minhas fórmulas aqui. Agora eu só preciso... ficou faltando essa daqui, né, gente? Ctrl C, vou pôr ela aqui embaixo, Ctrl V. Beleza, tá copiada a minha fórmula. Agora vamos para os totais, ó. Total de tudo. Então, igual soma. Eu quero esse total aqui, que é a minha F9, ponto e vírgula, porque agora não é mais uma sequência, ó. Eu vou indicar outro lugar, que é esse total do segundo semestre aqui, que é a minha F17, tá? Vou fechar parênteses e dar um Enter. Aqui meu máximo, ó, eu vou botar um igual soma, abrir parênteses, eu quero esse máximo. Desculpa, gente, que aqui deu errado, não é soma aqui, tá? Aqui se eu tô falando de máximo, então é máximo também, tá? Abro parênteses, mas eu quero o máximo que eu vendi nos meus 2 trimestres. Qual foi o máximo que eu vendi nos meus trimestres? Então, se aqui eu já estou calculando o máximo do primeiro, ponto e vírgula, aqui eu estou calculando o máximo do segundo, obrigatoriamente ele vai devolver para mim o máximo que eu vendi em qual trimestre, se foi no primeiro ou no segundo, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa com o mínimo, igual mínimo, abro parênteses, vou pegar esse valor, vou pôr um ponto e vírgula, porque eu não estou falando sobre intervalo nem sequência, vou pegar esse valor, fechar, e a média a mesma coisa, igual média, abro parênteses, esse valor, ponto e vírgula com esse valor, fecho e Enter. Prontinho, minha tabela está pronta para colocar aqui os valores. Vamos fazer os testes aqui então? Ó, 4.500, 6.250, 6.250, 3.300, 8.000. Eu estou pondo assim esses valores porque eu estou fazendo uma colinha aqui, tá? 4.557, 3.260. Vamos para fevereiro. E você pode notar que ele já vem calculando tudo certinho, tudo bonitinho, inclusive aqui embaixo, tá vendo? Ó? Vamos lá, fevereiro, 5.040, 7.000, 3.966, opa, deixa eu ver se 696, 3.696, 8690, 5.104, 3.640. Pessoal, ó, eu acho que eu esqueci de calcular os totais aqui, ó. Vamos fazer isso então já? Igual soma, abro parênteses, totais, fecho parênteses. E aqui eu já posso copiar para a lateral também, ó. Beleza? E aqui eu já posso copiar aqui para baixo também. E também já copiar para a lateral. Beleza? Certinho. Vamos continuar aqui. Março, 5.696. 5.696. 7.910. 476. 10. 125. 5.676. 5.676. 4.113. Beleza, vamos colocar aqui embaixo agora. Bom, para poupar serviço eu só vou colar os resultados aqui, tá? Para não ficar muito extenso aqui o vídeo. Vamos lá. Vamos colar aqui. Vou pegar esse daqui e vou colar aqui. Vou pegar esse daqui e vou colar aqui. Prontinho. Tá feita aí a minha planilha. Deixa eu tirar isso aqui. Minha planilha de vendas, ó. Tudo certinho, bonitinho, calculando. Pode ver aqui, ó, deu certinho aqui, ó. Ela me mostra todos os meus valores que eu preciso. É uma planilhinha bem feitinha, bem extensa, bem
feito a personalização aí legalzinha para visualização, tá certo? Então eu espero aí que vocês assistam aí para relembrar como que foi que criamos aqui essa planilha de vendas aqui da empresa Nacional SA, beleza? Então aí até o próximo vídeo aí e até mais, tchau, tchau.